Vou falar um pouquinho de cada sobrecarga e vocês já vão entender o quanto esse corpo precisa de uma visão específica, tá? E cuidadosa. Então, nós vamos começar a falar dos hormônios, tá? Gente, acontece uma constelação de mudanças no período gestacional. E essa constelação de mudanças tem muito a ver com a parte hormonal, tá? Então, a relaxina, ela é um hormônio que é liberado durante a gestação, tá? E ela é liberada 10 vezes mais durante a gestação, para que esse corpo possa se preparar, para preparar essa pelve para o parto, né? Ter uma pelve mais frouxa, que possa ter um parto mais tranquilo. Só que isso acontece durante... Deixa eu pausar um pouquinho. Acontece durante todo o corpo da gestante, tá? Então, todo o corpo é tomado por essa liberação desse hormônio. A progesterona, ela é aumentada 10 vezes mais, para vocês entenderem esse corpo, quanto esse corpo está sofrendo mudanças hormonais. E o estrógeno, 30 vezes mais, tá? Então, a gente precisa entender que é uma bomba, uma constelação de mudanças, uma bomba hormonal no primeiro trimestre. Todos esses hormônios têm ação durante toda a gestação. E quando chega lá no pós-parto, o que acontece? Uma queda súbita. Quando há a retirada da placenta, tá? Então, tem uma queda bruta nas quantidades de estrógeno, progesterona. E essa queda bruta, ela vai só normalizar, na verdade, depois que cessar a amamentação. Então, por isso que a gente precisa ter um olhar especial para o período de pós-parto. Período de pós-parto, depois a gente vai falar sobre isso, mas ele pode durar 1 ano, né, por causa da amamentação. E existem estudos, eu estou falando do período de pós-parto, considerado pela ciência pós-parto, pode durar até 1 ano, tá? Por causa da amamentação. E sobrecargas que acontecem no corpo dessa gestante podem durar até 2 anos. Né? A gente vai estar falando sobre isso especificamente, cada uma, principalmente com relação à marcha, tá? Com relação ao desabamento do arco plantar. Então, isso pode perdurar até 2 anos. Então, olha só o quão importante a gente focar nesse pós-parto, tá? Agora, a gente vai falar do coração. Gente, a frequência cardíaca de repouso de uma gestante pode aumentar até 15 batimentos cardíacos, tá? Então, é muita coisa. Se ela tem antes da gestação, do período gravídico, ela tem uma frequência de repouso de 15, ele vai lá para 75. Existe o quê? Um trabalho maior cardíaco. Existe um trabalho maior, um volume sistólico maior, um volume de débito cardíaco maior, consumo de oxigênio de 7 litros, que normalmente seria para uma mulher, passa de 10 litros de ar por minuto, tá? Então, esse coração ele vai estar trabalhando 2 vezes mais, tá? 2 vezes mais, sem falar que ele muda um pouco mais de posição pela pressão dos órgãos internos, ele chega um pouco mais ainda para a esquerda, tá? Então, agora, nós vamos falar do útero. Gente, o útero, ele pode chegar de 7,5 centímetros, ele pode chegar até 38 centímetros, né? Então, olha só, tudo isso de 7,5 centímetros, né, para 38 centímetros e meio. O quanto vai aumentar a pressão intraabdominal, tá? Então, nós temos órgãos que estão sendo comprimidos, que a gente precisa ter uma atenção tanto na parte superior do útero, quanto na parte inferior, tá? O perímetro abdominal, com o crescimento do útero, ele pode chegar a aumentar até de 16 a 17 centímetros, tá? Quando a gente fala de segunda gestação, o abdômen, ele pode, na segunda gestação, ele cede muito mais fácil, tanto o útero quanto a parede abdominal, tá? Porque já vivenciou isso. Então, normalmente, um útero de uma gestante, de uma mulher que não é gestante, antes de engravidar a primeira vez, pesa de 40 a 60 gramas, tá? E quando se fala de uma mulher que já teve uma gestação, ele vai pesar em torno de 60 a 80 gramas, tá? Então, olha só como ele não volta totalmente. E ele pode chegar até
6 quilos. Então, você pega 6 quilos e joga sobre um assoalho pélvico fraco, sobre uma bexiga, sobre uretra, né? Muitos exercícios aí que elevam muito o quadril vão aumentar a pressão intratorácica, porque todo essa pressão dos órgãos internos também acontece a nível torácico, tá? Eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês, olha só. É muito interessante esse vídeo das transformações, tá? Então, olha só, o bebezinho vai crescendo, olha o intestino, né? O intestino, observa o estômago, como ele vai mudando. Por que que as gestantes têm tantos desconfortos gástricos? O estômago, ele passa da posição vertical para posição horizontal. Olha o diafragma ele sobe até 4 centímetros. Ó, o coração sendo empurrado mais para a esquerda. Aí, após o parto, o que que acontece? Uma frouxidão. Então, essa parede abdominal, ela vai estar extremamente frouxa. Esses órgãos, eles vão demorar a retornar à posição inicial, tá? Então, isso é extremamente importante a gente entender que esse corpo tem necessidades especiais, fisiologicamente necessidades especiais, tá? De diminuição de quantidade de oxigênio, tá? Aumento do trabalho cardíaco, então diminuição também que acontece muito da ação e trabalho do intestino, estômago, pulmão, que é comprimido. Então, a gente pensa assim, gravidez não é doença. Não, gravidez não é doença, mas é um corpo que precisa de necessidades especiais. E a gente tem que entender que esse corpo, no dia a dia, é uma coisa, e esse mesmo corpo realizando exercícios programados é outra coisa. Então, quando a gente fala de exercícios, nós vamos estar colocando essa aluna em posicionamentos determinados e que podem sim sobrecarregar ainda mais. Diminuir o fluxo sanguíneo para o bebê, diminuir a capacidade respiratória da gestante, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho das mamas, gente. As mamas, elas são responsáveis por muitos desvios posturais. Por quê? O aumento das mamas acontece de uma forma muito repentina, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, ele vai sobrecarregar o quê? Ele vai sobrecarregar peitoral, né? Vai sobrecarregar a articulação dos ombros, porque os ombros eles vão ficando numa posição muito mais protrusa por causa do peso das mamas, tá? Pode desenvolver o quê? Uma hipercifose torácica, porque a torácica vai ficando muito mais rígida por causa dessa sobrecarga das mamas, que são muito repentinas. Ela vai criando uma postura muito mais fechada. Se na gestação, postura mais fechada, aumento da circunferência abdominal, da pressão intraabdominal e intratorácica, eu vou ter uma compressão muito maior do diafragma. Isso vai acontecer o quê? Diminuição da capacidade respiratória da gestante. Né? Então, eu preciso ter esse conhecimento. Olha só o quanto é importante. Existe um aumento, por causa da relaxina, existe um aumento da distância biacromial entre os acrômios. Então, o que eu tenho aqui? Articulações muito mais instáveis, com uma sobrecarga grande durante a gestação, que é o peso das mamas, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do tronco, tá? Então, o que acontece, ó? Vou até parar um pouquinho aqui. No tronco, no tórax, se aumenta esse espaço subcostal aqui, tá? Se eu tenho uma gestante com toda essa capacidade respiratória diminuída, com ombros protrusos, né, com uma cifose, uma hipercifose torácica, eu vou ter uma diminuição de toda essa mobilidade. Se eu tenho diminuição de toda essa mobilidade, eu vou ter menos capacidade respiratória, tá? Então, aqui, ó, é que o diafragma vai elevar 4 centímetros. Se eu tenho essa rigidez, a respiração da gestante ela é muito mais curta,
Tá? Então, a frequência respiratória dela é maior. Se eu não estimular essa gestante a uma respiração muito mais torácica. Então, o que a gente precisa? Estimular que a gestante faça uma respiração torácica. Tá? Isso eu vou estar ajudando ela a aumentar a flexibilidade dessa região, aumentar o espaço que o pulmão vai ter para realizar uma dilatação com muito mais eficiência, tá? Então, existe um aumento desse diâmetro de 5 a 7 centímetros, tá? Mas, assim, a gente tem que pensar que ocorre um aumento desse diâmetro porque o útero vai empurrando, né? Ele vai crescendo, ele vai empurrando as costelas para fora. Sobe diafragma, só que se eu não tenho uma flexibilidade, se eu não faço uma respiração mais torácica, ela vai estar cada vez mais rígida e essa parte de pressão intraabdominal muito mais elevada, tá?